Olá, alunos do curso de Pequenos Grupos, sejam bem-vindos. Grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje vamos para mais uma aula do nosso curso de PG. Hoje nós vamos abordar um assunto de extrema relevância. Nós vamos falar da liderança, nós vamos falar do líder de pequeno grupo, tá ok? Então, sem demora, vamos à nossa tela. Vamos compartilhar então a nossa tela aqui com vocês. A liderança do PG, a liderança do pequeno grupo. Relacionamentos do líder. Por que relacionamentos do líder? Veja bem, nós não vamos falar aqui tão somente das características do líder ou do perfil do líder. Na verdade, nós queremos iniciar essa discussão falando sobre a capacidade do líder de se relacionar. Por quê? Porque relacionamento é a base da liderança. Você precisa entender isso. Uma vez que liderar é influenciar, impactar, é claro que para influenciar alguém, para impactar alguém, eu preciso antes me relacionar com esse alguém, com essa pessoa. Então o relacionamento ele sempre será a base da liderança, tá? Então quem é um líder? É aquele que se relaciona, tá? Líder é aquele que não tem dificuldades na área de relacionamentos. Então por isso que nesse tópico nós queremos falar do líder de pequenos grupos a partir dessa perspectiva, tá certo? Então, nós vamos falar aqui, nós vamos abordar aqui algumas dimensões de relacionamentos, tá certo? Alguns relacionamentos do líder. Então, sem demora, vamos lá. Primeiro, precisamos falar do relacionamento com Deus, tá? O líder de pequeno grupo é, antes de tudo, alguém que cultiva um profundo relacionamento com Deus. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós estamos falando de devocional, tá? O que é o devocional? O devocional é tão somente esse cultivo, tá? De um relacionamento com Deus, de uma intimidade com Deus. Mas é verdade que, infelizmente, lamentavelmente, muitos líderes falham exatamente nesse ponto, que é exatamente o crucial, tá? Não dá para a gente iniciar todo esse debate, toda essa conversa, falando de outro tipo de relacionamento, tá? O relacionamento primeiro, o principal, é exatamente o nosso relacionamento com Deus. Mas é exatamente nesse ponto que muitos líderes falham no devocional, ou seja, falham nesse cultivo de uma intimidade, de um relacionamento estreito com Deus. E por que falham? Primeiro, porque são indisciplinados, tá certo? Infelizmente, nós vivemos uma cultura de indisciplina. Você basta olhar ao redor, você vai perceber que realmente nós vivemos uma sociedade indisciplinada, tá? Indisciplina no horário, indisciplina, é muito notório, tá? A indisciplina, tá? E os líderes falham exatamente nisso, eles não têm uma disciplina, tá? Eles não têm um hábito, eles não têm aquele tempo, né, que alguns chamam de TSD, tempo a sós com Deus, tá? Outros falham porque são ativistas, porque mergulharam num ritmo tão alucinante que simplesmente já não tem mais tempo, tá certo? E outros falham porque são superficiais, tá? A W. Tozer, ele disse certa vez que a superficialidade é a maldição do nosso tempo, tá? Então, percebe-se hoje em dia muitos líderes vivendo uma espécie de vida cristã superficial, rasa, tá? E isso se manifesta nos púlpitos das igrejas, nós percebemos, tá? A superficialidade nos púlpitos, tá? Quando as pregações, os sermões que ouvimos,
estão mais para palestras de autoajuda do que propriamente a pregação do evangelho puro e simples. Então, essa superficialidade, tá certo? Ela acaba sendo, portanto, um fator preponderante nessa falha do devocional, tá? Então, eu preciso chamar sua atenção nesse momento. Quem é um líder de pequeno grupo? É aquele que cultiva um relacionamento com Deus, é aquele que leva a sério o seu devocional, é aquele que entende que não pode terminar o seu dia sem esse momento, tá, de entrar na presença de Deus, ouvir a sua palavra, abrir o seu coração para Ele. Então, o líder de pequeno grupo, ele leva muito a sério esse importante aspecto da caminhada cristã, que é o devocional, tá? Mas há uma outra dimensão de relacionamento e dessa vez eu quero lhe chamar a atenção para esse relacionamento com o pastor ou com a liderança imediata. Isso tem a ver com mentoria, tá? O líder, tá, ele também é discípulo, tá? Ninguém, porque se torna líder, deixa de ser discípulo, tá? O líder, para ser líder, ele precisa ser discípulo, e isso está apoiado exatamente nesse importante princípio que diz: levante-se para ensinar, sente-se para aprender, tá? Aquele que levanta para ensinar, em algum momento ele também tem que sentar para aprender, tá? Então, a mentoria, ela se apoia exatamente nesse importante princípio, tá? E quando eu falo de mentoria, eu falo de aspectos que são relevantes, ou seja, todo líder deve ser mentoreado, é o que nós acabamos de dizer, tá? Todo líder é também um discípulo. Esse processo de mentoria envolve aprendizado, orientação, acompanhamento, tá? Ou seja, não é simplesmente uma questão de você dizer sou discípulo de fulano ou sigo ciclano, não. A mentoria propriamente dito, ela aponta exatamente para o aprendizado, ou seja, a pessoa está num processo de aprendizado, orientação, a pessoa se submete a uma orientação e a pessoa é acompanhada. Mentoria é isso, é acompanhar, tá? Alguém que é mentoriado significa dizer que alguém é acompanhado, alguém está acompanhando aquela pessoa, tá? E aí eu deixo essa pergunta: quem é o seu mentor? Nós falamos aqui de relacionamento com o pastor, tá? Dependendo do seu modelo de igreja, tá? Pode ser que o seu mentor seja imediatamente o pastor. Uma igreja, por exemplo, que não trabalha com pequenos grupos, trabalha num sistema mais tradicional, tá? O pastor, ele é o mentor de todos. Mas já numa igreja de pequenos grupos, onde você vai encontrar a figura do líder, então pode ser que o seu mentor seja o líder de pequeno grupo, tá? Ou, no final das contas, sim, o pastor ele acaba sendo o mentor de toda a congregação, tá? Mas fica essa pergunta: quem é o seu mentor? Ou seja, você realmente está vivendo esse processo de aprendizado, você está realmente se submetendo a um processo de orientação, de acompanhamento, alguém lhe acompanha, tá? Isso é de uma extrema relevância, gente. Outra importante dimensão é do relacionamento com o liderado. Então, o líder, ele se relaciona com Deus numa vida devocional, o líder se relaciona com o seu pastor num processo de mentoria, tá? Mas o líder, ele se relaciona com o liderado, é óbvio, claro, tá? A liderança envolve exatamente isso, relacionamento com o liderado, com aquele que está debaixo da sua liderança. Entenda que liderança é influência, nada mais, nada menos, tá ok? Isso tem que estar claro na sua mente, tá? Liderar não é mandar, liderar não é controlar, liderar não é chefiar, liderar é influenciar, liderança é influência, tá? E partindo desse importante princípio, é indispensável que o líder, primeiro, ele tenha um conceito correto, tá, de liderança, ele se veja realmente como alguém que pode influenciar, impactar, alavancar a liderança de outro,
tá? E é indispensável que o líder ele também seja hábil em relações interpessoais. E quando eu falo de habilidade, eu estou falando de algo que pode ser aprendido, algo que pode ser ensinado, tá? Habilidade, você tem que buscar essa habilidade, tá? E o líder ele precisa ser hábil em relações interpessoais. Relações interpessoais é tão somente você tratar o outro, reagir, responder, falar, tá certo? Relações interpessoais têm a ver com como você se relaciona com o outro, tá? E, lamentavelmente, precisamos dizer que são muitos os líderes que não têm essa habilidade. Não porque elas, elas elas não têm condições, mas simplesmente porque não procuram aprender, porque não procuram se qualificar, porque não procuram é, captar, tá? Esses importantes princípios das relações interpessoais. Então, você vai encontrar líderes que não sabem reagir, que não sabem falar, que não sabem responder, que ao tentar resolver um conflito acabam gerando outro conflito. Tudo tem a ver com relações interpessoais, tá? Então, eu chamo a sua atenção para isso. Para o líder é indispensável, tá, esse aprendizado, você se aprimorar, você se qualificar nessa área, se tornar um líder cada vez mais educado, um líder contato, tá, um líder que realmente sabe lidar com o outro, tá? Sem ferir, sem atropelar. Isso tem a ver com relações interpessoais, tá? Isso tem a ver, não, isso é relação interpessoal, tá ok? Então, essa importante dimensão do relacionamento, sim, deve ser levada em conta, tá certo? Porque se você não sabe se relacionar com o liderado, se você se vê como chefe do liderado, então você não vai cumprir o seu papel como líder, porque você não se vê como líder, você se vê apenas como chefe, e o que você vai fazer no máximo é chefiar e controlar. Mas se você entendeu que você foi levantado para influenciar, você foi chamado para impactar, tocar o coração do outro, então você tem que levar a sério isso aqui, tá certo? Então, decida hoje buscar esse aprimoramento, crescer nessa importante área. Aqui na plataforma de cursos da Líder, nós temos um curso dedicado a relações interpessoais, tá? Não é nada complexo, não é nada técnico nesse curso, são 3 aulas, e nessas aulas eu falo exatamente, eu dou algumas dicas, na verdade, tá certo? Eu abordo de uma forma bastante prática essa questão do relacionamento com o outro. Então, confira depois, tá ok? Outra dimensão do relacionamento é o relacionamento com o corpo, tá? O corpo de Cristo. Entenda que o pequeno grupo, ele vem para facilitar a comunhão da família da fé, tá certo? É verdade que em muitos grupos, em muitas igrejas, em muitas congregações, o pequeno grupo ele acabou se tornando um fator de divisão, tá? Mas é importante chamar a sua atenção que o pequeno grupo ele vem, na verdade, com esse objetivo, tá? De construir, de facilitar a comunhão da família da fé, a igreja, tá certo? Então, é importante você, líder de pequeno grupo, você não pode esquecer que o pequeno grupo não é o corpo todo. Isso é de uma relevância sem igual, você entender isso, tá? O grupo pequeno, o pequeno grupo ou a célula, o nome que você preferir, não é o corpo todo, tá? Quando o líder passa a ver o seu pequeno grupo, a sua célula, como o corpo, então ele já está dando um passo em direção à divisão, tá? Então isso a gente vê muito acontecer. Aquele líder que tem um pequeno grupo chega a um determinado ponto em que ele acha que ele pode botar
colocar a igreja dele, tá? Então ele rompe, ele divide, ele separa, tá? Tudo por quê? Porque isso não foi trabalhado desde o início. Então é preciso que se entenda que a célula, o grupo pequeno não é o corpo, ele faz parte. Assim como o membro da igreja, o discípulo da igreja não é a igreja, como esse movimento, né, que mais conhecido popularmente como desigrejados, tenta passar, que eu sou a igreja, mas a verdade é que sozinho eu não sou a igreja, tá certo? Eu preciso estar unido a um grupo, eu preciso pertencer a um grupo, eu preciso pertencer a uma família na fé, tá? Porque sozinho eu apenas sou um membro, tá? E fora do corpo eu deixo de ser corpo. Então, entenda isso, o grupo pequeno não é o corpo todo. O grupo pequeno é uma extensão, tá? O pequeno grupo não é a família, não é o corpo, não é a igreja, mas é uma extensão da igreja, uma extensão da família, tá? E finalmente o que nós acabamos de dizer logo no início desse tópico, o grupo pequeno ele vem para facilitar e promover, tá certo? A comunhão, a, a unidade da igreja. Então, o líder ele precisa ter em mente isso, tá? Que como líder de pequeno grupo, o seu papel, tá? É facilitar a comunhão do corpo, é facilitar a comunhão da família da fé, tá? Então, são esses princípios que eu queria compartilhar com vocês nesse dia. Então vamos repassar aqui rapidinho, tá? Nós não falamos aqui de características do líder, o perfil do líder, nós falamos aqui dos relacionamentos do líder, tá? Por quê? Porque a base da liderança é relacionamento. Então, partindo desse pressuposto, podemos afirmar que o líder de pequeno grupo, em primeiro lugar, é alguém que se relaciona com Deus num processo de devocional, tá? É alguém que se relaciona com a sua liderança, seja o pastor, o líder de pequeno grupo, tá? Isso num processo de mentoria, tá? O líder de pequenos grupos é alguém que se relaciona bem com o liderado, tá? Aplicando princípios de relações interpessoais, tendo um correto conceito de liderança, tá? E o líder de pequeno grupo é aquele que se relaciona bem com a igreja, tá? Ele entende que o seu papel é facilitar a comunhão da igreja, é facilitar a comunhão do corpo, portanto, ele vê o pequeno grupo como extensão da igreja, como extensão do corpo, e não como a igreja propriamente dita ou o corpo propriamente dito. Tá ok, gente? Então, essa aula nos chama a atenção exatamente para isso, ou seja, que relacionamentos o líder ele deve cultivar, que relacionamentos o líder ele deve focar, relacionamento com Deus, relacionamento com a sua liderança, o relacionamento com o liderado, o relacionamento com o corpo, tá ok? Não esqueça essa apresentação, porque ela é de suma importância nesse processo de celularização, de implementação e de aprendizado do próprio líder de pequeno grupo. Então, deixa eu voltar aqui, gente, rapidinho. Nossa. Ok. Então é isso. Na próxima aula nós vamos entrar na segunda unidade do curso, onde nós vamos falar da celularização, tá ok? Pode ser que a sua igreja já trabalhe com pequenos grupos, então você já entende, já sabe mais ou menos como é o processo. Pode ser que a sua igreja não trabalhe com pequenos grupos e é exatamente por isso que você está fazendo esse curso, para poder pegar a dica, o passo a passo. Então, a partir da próxima aula, nós vamos falar exatamente desse passo a passo, como começar, tá? E mesmo que você já trabalhe com pequenos grupos, mesmo que na sua igreja os pequenos grupos já aconteçam, e é interessante que nessa segunda unidade você esteja bastante atento, porque quem sabe alguma dúvida você vai tirar, tá? Alguma coisa vai ser esclarecida.
tá ok? Então eu aguardo você na próxima aula, onde nós vamos iniciar a unidade 2, falando de implementação, falando de celularização, ok? Um grande abraço.